Meu nome é Fernando Molica, eu sou carioca, tenho 56 anos, nasci no Rio, vivo no Rio a minha vida inteira. Eu sou jornalista e sou escritor. E em 2002 eu lancei meu primeiro livro. Foi quando eu comecei uma carreira paralela, né? Você tem uma lógica de texto na hora que escreve uma matéria e uma lógica na hora que escreve o romance, não é? É lógica mesmo até de estrutura de pensamento. Como é que você resolve isso? É engraçado. Quando eu fiz esse primeiro livro, eu achava, e acho que o fato de ser jornalista, já, né, na época, já, sei lá, tinha 20 anos de carreira, sei lá, acostumado a contar a história, né, que a história também, quando você conta na reportagem, você tem que fazer um sentido, tem que contar, né, quem, como, quando, porquê, não é? Isso ajudaria, acho que ajudou. Mas eu senti ali um certo cuidado, talvez excessivo, com a lógica. Aí eu fiz um segundo livro, que é um livro de não ficção, chama-se O Homem que Morreu 3 Vezes, que começou numa reportagem que eu fiz para o Fantástico, que é uma história absolutamente inverossímil. É a história de um sujeito chamado Antônio Expedito Carvalho Pereira, que era um advogado ultraconservador em Porto Alegre. Em 64 ele apoiou o golpe, ele dedurou um sócio dele, e aí só que deu um problema lá, com uma história na associação comercial, ele teve que sair de Porto Alegre e foi morar em São Paulo. E em São Paulo, por algum acidente na vida, por algum motivo, e ele era um cara muito vaidoso, ele acaba virando advogado da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária. Ele vira amigo do Lamarca, ele chega a esconder o Lamarca em casa. Ele vira advogado de organizações, é um cara de apoio, mas ele trabalha com isso. E aí ele é preso, torturado, vai para o Chile. Quando ele chega no Chile, ele é um cara mais velho, ele saiu no último sequestro, foi em janeiro de 71, acho que foi do alemão. Aí ele foi para o Chile, aí já é um cara muito vaidoso, ele usava robe de chambre no presídio Tiradentes, lá em São Paulo, muito vaidoso e tal. E aí ele vai para a França, e aí ele se alia ao Carlos, o Chacal, que era o Bin Laden dos anos 70. Isso é sério, eu entrevistei o Carlos Chacal, eu sempre mandei um fax, ele está preso até hoje. Mandei um fax, eu descobri o nome da advogada dele, Coutanpère, Isabelle Coutanpère, que hoje é a senhora Carlos, ela casou-se com ele. Aí mandei um fax, na época, lá, ele entregou, o cara falou, não, conheci Antônio Expedito Carvalho Pereira, é um advogado, é um líder revolucionário. Essa história é absolutamente inverossímil. Eu só estou aqui fazendo um resuminho, mas ela tem momentos absolutamente... E, no entanto, aconteceu. Então, assim, foi bom ter feito esse segundo livro, e o meu segundo livro não ter sido um livro de ficção, porque aí eu aprendi também um pouquinho calma, né? A realidade, ela tem armadilhas, ela tem imprevistos, a realidade não é lógica, né? Ela tem uma lógica, depois você interpreta uma lógica, mas muitas vezes não tem lógica. Eu tinha um pouco essa ideia de ser escritor, sempre gostei muito de escrever, mas com o tempo você entra na faculdade, começa a pensar em trabalhar, essa ideia de virar ficcionista, né, de escrever, ela ficou meio retardada, ela ficou meio recalcada, né, durante muitos anos. Aí uma vez deu uma ideia, numa reportagem que eu fui fazer, houve um mote, uma história, eu falei, pô, isso aqui pode render, isso aqui não rende uma reportagem, mas pode render uma ficção, pode render um romance. Aí eu sentei num quartinho lá em casa, comecei a escrever, até brincava. O que você está fazendo? Estou escrevendo um romance, né? E aí a história foi virando um romance, ou seja, uma narrativa longa, né? O romance, a palavra romance, muitas vezes a pessoa associa a ideia do amor, né? Ah, estou tendo um romance com fulano, um romance entre um homem e uma mulher, entre as pessoas, casal, enfim. Não, o romance, na tradição literária, é uma narrativa longa, né? É um livro, sei lá, pelo menos 100 páginas, né? Mais ou menos uma convenção. E aí eu fui escrevendo, comecei a gostar dessa história, de inventar uma história, né? Você, como jornalista, fica sempre subordinado às histórias reais, às histórias que acontecem, né? Você procura sempre ser o mais fiel possível a uma história,
né? Aquilo que aconteceu na vida das pessoas, na vida da cidade, presidente, governador, as pessoas comuns, enfim. Na ficção não, se inventa. E aí é curioso, e você que tem que dar o sentido. Porque na vida real, por mais sem sentido que seja uma história, todos os dias a gente lê no jornal histórias que nos surpreendem, que nos chocam, que a gente diz, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Mas aconteceu, que a gente não consegue encontrar nenhuma explicação, né, para aquelas coisas que acontecem no dia a dia. Na ficção você tem que criar isso e tem que criar um sentido. Tem que criar isso, despertar que aquilo seja interessante para o leitor, ou pelo menos eu acho isso importante como escritor, que o leitor ache aquela história importante, que ele se emocione, que eventualmente ele torça por um personagem, ou ele torça contra um personagem, que tenha um envolvimento. Eu acredito muito na literatura, na leitura, como um lazer também. Ela é fundamentalmente isso. Ninguém gosta de livro chato, né? A gente não gosta de filme chato, a gente não gosta de novela chata, a gente não gosta de jogo de futebol chato. E a gente não gosta de livro chato. Pois é, vamos agora falar do Selfie com Lênin. Mas primeiro conta a circunstância que você escreveu ele, conciliando com tudo, né? Jornalismo e tudo. E segundo, fala um pouco do livro. Esse livro nasce de uma viagem, e nasce por acaso. Acho que foi em 2014 ou 2015, acho que foi 2014. Não, foi 2014. Eu fiz uma viagem sozinho, né? Minha mulher, na época, ainda estava casada, e ela estava se preparando para o doutorado, aí foi fazer um curso de francês na França. E, assim, foi se concentrar lá, tal. E eu fiquei sozinho, estava de férias, falei, então eu vou para a Europa, eu detesto viajar, eu não me encontrei com ela na viagem, muito engraçado, estavam os dois na Europa ao mesmo tempo e não nos encontramos. Ela foi para Montpellier e eu fui para o norte. E falei, eu que não gosto de viajar sozinho, falei, vou fazer uma viagem de japonês, vou ficar 2 dias num lugar, no terceiro viagem, de preferência locais em que eu não fale o idioma. Então fui fazendo a viagem, mas a viagem sem menor compromisso, mas com essa ideia de ficar pouco tempo em cada local. E aí, lá no final da viagem, eu ia fazendo algumas observações, porque não tinha ninguém para contar, né? Eu acho que em Londres eu comprei um caderninho, já no final da viagem eu comecei a anotar. Aí me deu a ideia de fazer quase um livro de crônicas de viagem, assim, uma crônica de viagem não convencional, né? Não um guia de viagem, mas, isso aqui eu vi, isso aqui achei legal, não sei o quê, olha esse troço aqui engraçado, tal. Aí sentei para escrever, com esse objetivo. E aí, é muito engraçado falar isso, parece meio que escritor parece conversa, né? De que você está querendo se valorizar, querendo criar um mistério na sua atividade, gerar um charme. Não, é sério. Pelo menos comigo é assim, costuma ser assim. Aí a mão foi indo para o outro lado. Eu achei que, não, espera aí, isso rende uma história, né? Isso pode render uma história, pode ter um fio de uma meada aqui. E aí nisso surgiu a ideia de fazer uma carta. O livro é uma carta. É uma carta que o personagem principal, que não tem nome, ele manda para a ex-mulher, e ex-namorada e ex-patroa, chamada Heloísa, e ele faz um voo longo, né? Até tive que pensar nisso, né? Qual é o voo mais longo que sai de Amsterdã, né? Tem que dar umas 12 horas de voo para dar tempo do cara escrever um romance. Não é muito grosso, 100 e poucas páginas, 120, eu acho. Então tem que ser compatível com o tamanho do voo, porque eu queria botar assim, o cara no voo. Então eu queria esse isolamento, esse estranhamento, porque o cara some do Brasil, e isso ao longo do livro isso vai sendo contado. Era um cara que, ele é um jornalista, mais um, que acabou indo trabalhar com esta mulher, que era dona de uma assessoria de políticos, mais que uma assessoria de imprensa, fazia uma assessoria de imagem, de construção de imagem, de políticos, tal, muito poderosa. Ele vai trabalhar com ela, vira meio cúmplice dela, ele mesmo usa essa palavra para falar dela, naquela construção de imagens, de notórios ladrões, de notórios safados. E tudo isso vai gerando um impasse nele, isso vai gerando uma... E ele com muita clareza de que ele não é inocente, não tem a menor inocência, ele participou daquilo tudo.
E por alguma razão, que eu só vou contar, que só conto no fim do livro, ele vai embora do Brasil. Ele some. Some sem falar a ninguém, ele some do Brasil, ele está viajando, e em determinado momento ele resolve mandar uma carta para essa mulher, para essa ex-mulher, dizendo, olha, eu viajei por causa disso. Então, assim, esse livro ele tem um diálogo com o país. Ele tem um diálogo com aquele momento do país. Eu busquei este diálogo, pelo menos. Se eu consegui ou não, isso aí é o leitor que tem que dizer. Mas ele tem essa tensão, não do ponto de vista de tratar do país, mas de tratar de como o país bate em cada um de nós. Que isso é claro que nos influencia, né? A gente está num momento político do Brasil, um momento policial até do Brasil, a gente vê mais nos noticiários, a gente vê mais ministro do Supremo, procurador, promotor falando do que político. A gente vê mais cenas do Supremo Tribunal Federal na televisão do que cenas no Congresso Nacional, que é uma distorção, mas que tem a ver com... Isso afeta a nossa vida, afeta a nossa esperança no país, afeta o nosso desencanto, o nosso encanto e o nosso desencanto. Tudo isso mexe com a gente. Então, esse livro, nesse sentido, talvez seja o livro, eu não gosto dessa palavra, não, mas mais político, nesse sentido em que a vida política brasileira interage mais diretamente na vida dos personagens. Eu comecei lendo jornal. Engraçado, comecei lendo, para sorte minha, na época o Botafogo tinha um grande time. Então eu lia muito noticiário do Botafogo, lia muito jornal, tinha jornal em casa. E depois, aos poucos, na escola, comecei a ler, gostava de ler. Eu lembro que tinha minhas primas que tinham uma coleção do Monteiro Lobato e tinha outra do Contos e Lendas dos Irmãos Grimm. E fui lendo outros livros na medida. Eu comecei a comprar livros também. Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa, Memórias de um Fusca, adorei aqueles livros. E aí você começa a ler. E aí um livro puxa o outro. E eu acho que tem essa ideia da diversão. Livro é divertido. Eu acho que fica muito discurso assim, meio careta, livro, cultura, livro é isso. É tudo isso, também. Mas é diversão. O livro é uma atividade prazerosa, da mesma prazer que eu tenho de ir ao cinema, eu tenho de ler um livro, o mesmo prazer que eu tenho de ir à praia, eu tenho de ir ao livro, o mesmo prazer de ver o Botafogo jogar, eu tenho. Então, acho que essa... E aí foi normal, e aí você vai conversando com outras pessoas, aí um amigo indica outro livro, você vai indicando outro, que você começa a ler, e não vai parando.